Boa noite. Hoje o nosso assunto é sobre o pé plano, rígido e flexível na criança. As crianças nascem com os pés planos e o arco longitudinal medial se forma na primeira década de vida. Meninos, obesidade e laxidão ligamentar são fatores de risco para pé planos. A maioria dos pés planos em crianças são flexíveis, indolores e funcionais, e não necessitam tratamento. Poucas crianças vão reclamar de dor e eventualmente terão deformidades rígidas, e nesses casos vão necessitar de tratamento. A etiologia da doença não é bem definida. Não se sabe por que algumas crianças desenvolvem sintomas, enquanto a maioria permanece assintomático. Acredita-se que o valgo do retropé e o colapso do arco longitudinal medial aumentem a carga na subtalar, o que provoca irritação sinovial e ligamentar nas articulações do retropé e mediopé. O encurtamento do Aquiles está associado com dor e disfunção. Alguns estudos acharam correlação entre a perda da cobertura do talos pelo navicular nas radiografias com piores sintomas. Outros parâmetros não tiveram essa relação. Pés planos rígidos são mais sintomáticos e possuem diversas causas, sendo a principal a presença de colisões tarsais. As colisões tarsais são as falhas da segmentação que levam à formação de barras ósseas, cartilaginosas ou fibrosas entre dois ou mais ossos do tarso. Outras causas importantes serem excluídas seriam tumores, doenças neurológicas e reumáticas e traumas. Nas doenças neurológicas, é comum encontrar espasticidade do Aquiles e ou dos fibulares associado. Geralmente, as crianças e adolescentes consultam devido à preocupação dos pais em relação à estética dos pés, mais do que por sintomas de dor e deformidade. Deve ser pesquisado calosidades e lesões de peles e questionado sobre entorse de repetição, dificuldade para uso de calçados e restrições de atividades diárias. A dor se localiza tipicamente no médio pé plantar medial. Também pode estar presente no seio do tarso ao longo do trajeto do tendão do tibial posterior ou na localização da colisão tarsal. O paciente deve ser avaliado durante a marcha, deve-se buscar outras deformidades angulares e laxidão ligamentar. O calçado deve ser examinado também, geralmente apresenta o solado mais gasto na sua porção medial. Deve-se realizar o teste de Silver-Skilled para avaliação da contratura do Aquiles. O mais importante é determinar se o pé plano é rígido ou flexível. O pé é flexível quando há correção do valgo do retropé, quando o paciente fica na ponta do pé, ou se a subtalar é móvel passivamente. Ao avaliar os pés do paciente em repouso, sentado, com os pés pendentes, o pé plano rígido vai apresentar mais dorsiflexão e eversão quando comparado ao lado sem rigidez. A avaliação por imagem começa com radiografia com carga dos pés e tornozelos na incidência anteroposterior e perfil. Se avalia a cobertura do talos e o ângulo entre o primeiro metatarso e o talos, que é o ângulo de Meare. O ângulo de Meare normalmente tende a zero em pés normais. Nos pés planos, o ápice é plantar. O pitch do calcânio, que é o ângulo entre o solo e a base do calcânio, encontra-se diminuída. Na criança, o valor normal é ao redor de 17 graus. Nas radiografias, também é possível fazer o diagnóstico das colisões tarsais. As radiografias em oblíquas, a gente consegue observar, então, a colisão calcânio-navicular, que nem mostra na figura, mostrando aqui o famoso bico do tamanduá, né? Nas radiografias em perfil, é possível diagnosticar as colisões talo-calcânea e calcânio-navicular, que são as mais comuns. O sinal do C pode indicar uma colisão talo-calcaniana, né? Que nem essa imagem aqui de cima. Em caso de dúvidas, pode ser solicitadas ressonância e tomografia. Esses exames conseguem avaliar se a colisão é óssea ou cartilaginosa e buscar outras colisões. 20% dos pacientes têm mais de uma colisão tarsal. 50% dos pacientes têm colisões bilaterais, então os autores recomendam que sejam feitas as tomografias ou ressonâncias, sempre bilateral, para avaliação e planejamento cirúrgico. Em casos que não há colisão e o pé plano é rígido, deve-se buscar doenças neurológicas e a eletroneurobiografia é indicada nesses casos. O tratamento conservador é a primeira linha de tratamento. Os casos assintomáticos devem ser apenas observados. As órteses de calçados, apesar de pouca evidência na literatura, podem ser tentadas em pacientes sintomáticos. Essas órteses não alteram a progressão da doença, apenas trazem alívio dos sintomas. Exercícios para alongamento do Aquiles devem ser incentivados. Cerca de 50% dos pacientes em 1 ano e meio respondem ao tratamento conservador. O tratamento cirúrgico é indicado para pacientes com dor na fase de tratamento conservador por 3 a 6 meses. São realizadas liberações de partes moles e osteotomias para pés flexíveis, evitando assim a artrodese. A osteotomia de alongamento da coluna lateral do calcânio, a osteotomia de Evans, é a mais realizada. Uma cunha de abertura trapezoidal lateral no calcânio, entre a faceta anterior e média, é realizada. Ela corrige o valgo no retropé e a abdução do médio pé no mesmo tempo.
Mosca acrescentou a liberação da fáscia plantar e da aponeurose do músculo abdutor do dedo mínimo. Mubarak descreveu a cunha de abertura medial no calcâneo para a correção do valgo, uma cunha de abertura lateral no cuboide para a correção da abdução e uma cunha de fechamento plantar no cuneiforme medial para rebaixamento do primeiro raio. Pacientes com teste de Silverskills positivo devem ser submetidos a alongamento de Aquiles. Outros procedimentos cirúrgicos, como alongamento fibular curto e reforço do tibial posterior e do ligamento mola, podem estar associados às osteotomias. A artrorise é um procedimento que restringe temporariamente a rotação externa da subtalar, melhorando a elevação do arco plantar e a congruência entre o talos e navicular. Apresenta resultados satisfatórios, porém mais complicações como aumento da dor, deslocamento do dispositivo, degeneração da subtalar e recorrência. Nos casos da colisão talo-calcânea, é indicado ressecção da barra com interposição de gordura ao músculo, ou artrodese tríplice, ou da subtalar associada ou não aos outros procedimentos partes moles ou osteotomias. Nos casos da colisão calcâneo-navicular, é indicado ressecção da barra, podendo ser percutânea ortoscópica, associada ou não aos demais procedimentos. Nos casos de pés planos secundários a doenças neurológicas, pode-se tentar realizar osteotomias e liberação de partes moles, porém com mais chance de recorrência. A artrodese é um tratamento de escolha, sempre lembrando aos pais que em crianças que deambulam, as articulações adjacentes vão ficar sobrecarregadas. Então, esse era o 9º capítulo do Foot and Ankle Disorders sobre pé plano na criança. Muito obrigada, uma boa noite a todos.